Sabe quando um filme cult de repente conquista aquela aclamação quase unânime, tipo de um público extremamente rigoroso? Uhum, é um fenômeno bem raro de se ver. Pois é. A nossa análise de hoje é justamente entrar de cabeça numa montanha de dados de uma plataforma de avaliações cervejeiras, cruzando tudo com uma ficha técnica de produção real. Queremos entender como a The Butcher, da Fiddens Brewing Co., conseguiu exatamente esse feito. E olha, para dar o tamanho real do desafio, estamos falando de uma Double New England Hazy IPA. Ou seja, uma cerveja duplamente potente em álcool, com aquela aparência turva parecendo um suco, e uma carga altíssima de lúpulo. Os dados mostram quase 10 mil avaliações únicas, mantendo uma média impressionante de 4,42. Nossa, 4,42? Isso é muito alto para esse volume absurdo de gente avaliando. Sim, o total exato é de 13.038 registros, com 10.432 únicos. É um fascínio real e, mais importante, sustentável. E tem um detalhe muito intrigante aí. A cerveja continua em produção normal, mantendo umas 42 interações mensais na plataforma. Peraí, então não é uma daquelas edições super limitadas, porque o que me chama a atenção é que, bom, no mundo das cervejas artesanais, o hype da escassez costuma ditar as regras, né? Exato. Mas olhando a base de dados, a gente vê que essa cerveja não depende de parcerias badaladas com outras marcas. O campo de collab está marcado como falso e também não é uma edição rara de safra. O vintage também é falso. É só um baita sucesso de linha regular mesmo. Tá, mas como um produto de prateleira contínuo atinge esse nível de exclusividade nas notas? Tem que ter algum segredo na mecânica da receita, não tem? Com certeza. A resposta não está em nenhuma jogada de marketing. Está na engenharia da receita. E aqui a gente precisa olhar direto para a química da coisa. A começar pelo teor alcoólico, porque a ficha técnica aponta 8,5% de ABV. Caramba, 8,5% de álcool? Geralmente uma cerveja com essa potência toda desce meio que rasgando o paladar, né? Uhum. Costuma ficar bem pesada e alcoólica. Fica aquele gosto quente. Como é que milhares de pessoas acham uma bebida de 8,5% tão fenomenal e, tipo, fácil de beber? Se fosse só pelo álcool bruto, a nota não seria tão alta. Tem que ter algo mascarando isso na produção. E é aí que entra a inteligência do processo de lupulagem deles. Eles não jogam o lúpulo no tanque de qualquer jeito. A documentação detalha duas etapas cruciais. Primeiro, o uso do lúpulo Mosaic no Whirlpool e depois uma adição em partes iguais das variedades Galaxy e Nelson no Dry Hop. Estera, vamos traduzir isso para a prática. É tipo um chefe de cozinha usando uma quantidade massiva de acidez e temperos cítricos para, sei lá, equilibrar um prato que de outra forma seria super gorduroso. Os lúpulos estão enganando o paladar. Essa analogia culinária ilustra o mecanismo perfeitamente. Quando a Fiddens coloca o Mosaic no Whirlpool, que é aquela fase em que o líquido ainda está bem quente, mas já fora da fervura, a temperatura extrai os óleos essenciais sem queimar a planta. Ah, entendi. Isso traz muito sabor e um amargor super redondo e macio. Evita totalmente aquela astringência dura de quando se ferve o lúpulo com força, sabe? Legal. Mas e o dry hop que você comentou? Ele ataca em qual frente? Então, o dry hop é feito a frio. Adicionar o Galaxy e o Nelson nessa fase foca puramente em extrair aromas explosivos, bem frutados, umas notas de uva branca. Essa combinação constrói aquela textura aveludada, o famoso corpo hazy, e perfuma a cerveja de tal forma que o álcool fica totalmente integrado. O amargor agressivo simplesmente não existe, então. O que explica um detalhe da ficha técnica que eu achei, assim, no mínimo curioso. O IBU, aquele índice clássico que mede o amargor das cervejas, está marcado na base de dados simplesmente como NA, não aplicável. Faz todo sentido se a gente olhar para a proposta moderna do estilo. Eles não estão nem aí para bater recordes de amargor, para equilibrar o dulçor do malte, que era a pegada da velha escola das IPAs. Eles usam a carga pesada de lúpulo puramente como ferramenta de textura e aroma. É uma mudança de paradigma, né? Totalmente.
A The Butcher virou uma referência justamente porque a cervejaria conseguiu harmonizar uma potência alcoólica robusta com uma bebebalidade altíssima, e isso numa produção padrão. O que prova que a execução técnica lá no tanque, tipo dominar o tempo e a temperatura com os lúpulos certos, vale muito mais do que depender de rótulos colaborativos para gerar desejo. A qualidade pura segura o público organicamente. Uhum, com certeza. E a constância absurda dessas notas confirma que quem consome percebe essa engenharia sensorial a cada gole. Bom, para quem está nos ouvindo, fica uma provocação para a próxima vez que abrirem uma cerveja artesanal. Considerando que o IBU sequer está listado no perfil de um sucesso estrondoso como a The Butcher, será que essa métrica tradicional de medir o amargor se tornou obsoleta para cervejas modernas que focam puramente na explosão de aroma e textura? Fica aí a reflexão. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!